amigo Douglas Boyce, que é um compositor que dá aula na Universidade de George Washington University, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E a gente se conheceu por causa das obras dela, que eu descobri umas gravações, fiquei em contato com ela, e aí a gente começou uma relação performer-composer, e começamos a conversar, nos conhecemos nos Estados Unidos, aí ele escreveu uma peça para violoncelo e violino, faz uns 2 anos, que a estreia foi aqui. Eu toquei com o Romeu Fernandes, meu colega na Filarmônica, e agora a gente teve o prazer, Fernando e eu, de ir na universidade dele, de fazer um workshop com o seminário dele e de estrear a primeira versão da obra que vocês vão ouvir hoje, chama Bell's Action. Então Douglas veio para trabalhar com a gente, desenvolver essa obra, e a gente queria conversar um pouquinho sobre o processo desta obra, Bell's Action, que é uma relação, uma obra que implica uma relação muito, muito importante entre o compositor e os performers, porque inclui muitas sessões de improvisação, muitos lugares onde os performers têm que fazer próprias decisões até no momento de tocar, inclusive no ensaio, mas também no momento de tocar, assim que nenhum performance vai ser igual ao outro performance. Então, imagino que a gente vai fazer muitas gravações dessa peça, porque vai continuar mudando. Agora, a gente pode falar inglês, vai ser tranquilo para todo mundo? Quer tradução? Não, tradução melhor. So I was asking if we need translation. I think it's better to use translation. And I'm just explaining how we met, first of all, and the process of starting our composer-performer relationship, first of all with the violin-cello duo that you actually wrote. Followed most of that. I'm sorry? I followed You most followed of it. most of it. And so I thought we could talk a little bit about what's special about this piece. And then Fernando and I may also talk a little bit about the other pieces on the program. Também podemos conversar um pouquinho sobre as outras obras que vamos tocar hoje para introduzir um pouco esses outros compositores. Do you want to start with questions? How do you want to... Vamos descrever a obra, então? Não, vamos começar pela peça mesmo. Então, isso que ele falou, essa aqui é a partitura mais ampla da peça, a primeira página da partitura. E talvez o Douglas possa falar. Maybe you can say something about it. Well, thank you very much for having me. It's a wonderful opportunity to be here and to speak with you all today. And I'm very happy to share my work with you and to share something of our work together. Something that I think we're going to talk a lot about today is not just the work that they're performing, but the fact of our working together being sort of the point of all of this. I'm going to translate. Yes. Bom, ele está agradecendo o convite, agradecendo estar aqui, a oportunidade de estar trabalhando e falar um pouco não só da peça, que é vamos dizer assim, o trabalho que a gente está fazendo, mas do próprio processo de colaboração que a gente está fazendo nessa peça. And my path towards becoming a composer was somewhat zigzag. And when I started making music, I started off in punk rock bands on the New Jersey Shore, playing in clubs in New York, and I made one kind of music. And then after that, I played a lot of jazz, I played a lot of jazz guitar. Bom, ele está falando que o caminho musical dele teve várias indas e vindas, e ele, na verdade, quando começou a fazer música, ele começou tocando numa banda de punk rock, que tocava em New Jersey, da onde ele é. Depois disso começou a tocar jazz, outras coisas, mas esse foi o caminho dele na música, né? And so my first music making was very open and was very much in the moment. And as I began to study more and more, I became increasingly interested in control and precision and system building. And I built very elaborate
elaborate scores that were very precise and very demanding on the performers in very technical ways. Bom, com isso, as primeiras partituras, as primeiras coisas que ele... Quer dizer, quando ele começou a trabalhar com música, a vivência dele era muito livre, era tocando nessas bandas de música popular. Mas assim que ele começou a trabalhar, ele começou a fazer coisas, se interessar por fazer coisas mais precisas, com muito maior número de detalhes, até chegar em sistemas grandes, bem complexos de obras que ele tem, que são realmente muito precisas, detalhadas as instruções, né? And in the last decade or so, as I've been working bit by bit, not through any grand revelation, but in small steps, some of that openness and playfulness in my music, I think, has begun to reemerge and enter back in a variety of ways, sometimes in something more akin to what we might think of as normal improvisation, and sometimes sort of in open forms, in mobile forms, and sort of Lutoslawskian textures, things like that. Bom, e assim, nos últimos anos o trabalho dele acabou caminhando para abrir espaço para algumas dessas coisas mais livres, mais improvisatórias, em diferentes formas. Então, algumas vezes como improvisação mesmo, mas algumas vezes como forma aberta, como situações de blocos, né, que os performers escolhem um pouco caminhos, coisas desse tipo. And after I met Elise electronically, and she played a piece of mine that was actually really a very straightforward piece, a very sort of old-fashioned piece, and got to know Elise a bit better, and got to know a bit about Fernando and Fernando's background and their interest in improvisation. One of the fun but challenging things about including that kind of those kinds of approaches to music making is who's your partner, who is going to be involved in that sort of adventure. And so I asked them. Bom, ele está falando que ele primeiro, na verdade, a gente conheceu ele se conheceu pela Elise, assim, por um interesse que Elise teve numa obra dele e entrou em contato com ele eletronicamente, então se conheceram por e-mail, na verdade, por internet. Aí ele compôs uma peça que foi estreada pela Elise e pelo Rômel, violinista da orquestra da Filarmônica também. E essa peça era completamente toda escrita, toda detalhada, não tinha nenhuma liberdade, nenhuma abertura para improvisação. Mas à medida que ele começou a ter mais contato com a gente, também me conheceu, ele foi vendo que a gente tinha interesse em uma colaboração que tivesse alguma coisa relacionada um pouco com a improvisação. E aí o que ele também está falando que isso é uma das coisas importantes, quando num trabalho desse, é saber com quem você está fazendo e qual que é o background, o que essas pessoas, de onde essas pessoas estão vindo. And so I asked them if they were interested in taking on not so much the challenge but the commitment of working on a piece that was mobile or flexible or improvisatory on a lot of different levels. And they may regret it now, but they said that they were interested, and so the piece that has resulted or is still in the process of resulting has many different forms. It can be one large 20-25 minute piece. It can be multiple 7 or 5 minute pieces. There are different modules that can appear in a particular performance or not. There can be large passages of really a great deal of freedom in improvisation, but also some passages that are really pretty traditionally notated, but also the order of all of those things. It's not entirely free to the performers. There are sort of paths through, which is what that first page, it does get back to the score. The first page sets the parameters. You can go from here to there, but not to there. You can go from A to B to C, but not A to C to B. There are certain options, but not all options. Bom, tentar lembrar tudo que ele falou, mas bom, quando a gente começou a ter um contato, ele perguntou se a gente teria vontade de trabalhar nessa composição que a gente queria que ele escrevesse para a gente, baseado em uma forma aberta, em módulos, em improvisação.
e a gente combinou que seria isso que a gente faria. E então a peça tem várias, aí ele começou já a descrever, tem várias possibilidades, tem vários modos, tem trechos completamente improvisatórios, tem trechos completamente escritos, tem coisas no meio disso, tem a questão da forma, então a forma é sempre aberta, né? Então, na verdade, uma performance vai ser sempre diferente de outra. Também tem a possibilidade de ser uma grande peça, se a gente fizer a forma toda, que duraria uns 25 minutos. Acho que os primeiros ensaios que a gente estava fazendo isso há um tempo atrás, a gente estava fazendo quase a forma inteira, e era uma peça de uns 20 e poucos minutos mesmo. A primeira vez que a gente tocou uma versão grande, que acho que the first time was like 17, 16 minutes, que acho que foi uns 16 minutos, mas a gente não fez. Hoje a gente, por exemplo, hoje a gente vai fazer 2 formas. A gente vai fazer, ao invés de fazer uma grande peça, a gente vai fazer 2 vezes a mesma peça, seguindo caminhos diferentes desse mapa cada uma das vezes. Então, então a peça permite várias possibilidades de leitura desse quadro, né? Eu também estava falando que tem essa mapa mostra as possibilidades. Então é aberto, mas não totalmente aberto. Exato. A partir do começo, você começa com essa parte, tem opções. Você pode ir por essa sessão ou essa outra sessão, mas tem opções que não são permitidas também. Então é aberto, mas dentro controlado, de né? Controlado. The last thing. And as I said to some of the students in Fernando's class the other day, there's always a question as to why do we do the things that we do? There's always an easier piece to write than the piece that we write. And I think there's a level on which composers are always terribly selfish. In this case, I think I'm selfish in the sense that a piece like this generates lots of interesting conversations, because the challenges in rehearsal are lots of different challenges. It's never the same question when we've been working on one part of the piece, and what should happen here, what could happen here, what might this section be about or around. They're very different kinds of questions than the thing we're talking about 10 minutes later or 15 minutes later. And I think that speaks to you as a composer, because from getting to know you, it's clear that you're very interested in asking questions about what is music, why do we do it, and so this is a way of posing those questions in the process of doing a piece. English first. Yes. Do you want to say what he... No, I'm going to translate both. Vou tentar também lembrar aqui tudo, mas o Douglas estava comentando do interesse dele trabalhar uma peça desse, que abre um campo para o compositor estar conversando e estar participando de várias conversas, abre várias questões. A peça não sendo fechada, cada ensaio tem questões diferentes que a gente acaba tendo chance de lidar, ou seja, abre um interesse dele estar relacionando questões muito diferentes com a gente a partir de uma peça que ele está escrevendo. E aí, eu falei que eu estou chegando a conhecer Douglas cada vez melhor, e eu estou entendendo que ele, como pessoa, gosta de perguntar. Ele gosta de perguntar o que é a música, por que a gente faz, o que é uma obra, como que a gente relacione a uma obra musical, como que nos relacionem dentro do processo de fazê-la. Então, é um jeito de perguntar no meio de fazer. Eu acho que isso articula quem é ele para mim. That's sort of who you are, is liking to ask these questions as you do them. I think that's true. I said that was going to be the last thing that I would say. Bom, algumas estão. A gente fez esse trabalho com ele. Só vou falar umas últimas coisas. E de repente, quem quiser fazer alguma pergunta sobre essa obra, e depois a gente fala um pouquinho sobre as outras obras que a gente vai tocar também, que são outras colaborações. Mas uma coisa interessante, que são vários caminhos e com muita coisa escrita. Na verdade, eu imprimi. A gente nem tinha impresso a parte inteira, porque a gente ia imprimia uma página, imprimia um capa, uma letra, e vamos ensaiar essa, imprimia outra, só que a gente sem saber se a gente nem ia usar aquele material. Imprimia, ensaiava, será que isso vai ser tocado? Será que isso vai ser parte da obra? Não sei. Então, antes dele chegar, eu falei, não, peraí, vamos imprimir todas as páginas para ter certeza que pelo menos a gente
leu todas as páginas que ele mandou. E, na verdade, era muita música, eram mais de 23 páginas de música, e que a gente não toca todas essas páginas, eu acho. Eu acho que a gente não toca, a gente tem vários cortes, e com muito direcionamento. Inclusive, é interessante que as partes de improvisação tem muita coisa escrita, mas é quase que escrito para não ser tocado assim, e ser tocado com essa ideia, e ensaiando com ele isso ficou claro. Assim, algumas frases que eram difíceis, a gente ensaiou para tocar junto, e a primeira coisa, não, isso é só ideia, isso não é para ser junto, é para você ter o contorno das ideias que eu estou querendo na improvisação. Então, algumas páginas tinham essa ideia de uma improvisação dirigida por frases que estavam escritas, mas que a gente não precisa tocar exatamente a frase que está escrita, mas usar ou aquele grupo de notas, ou algum contorno, ou realmente tocar a frase, mas não tocar ela junto. Eu toco a hora que eu quero, e a Elise responde a hora que ela quer, e com vários símbolos que ele acabou criando aí, que é quando a gente toca junto, quando a gente escolhe que não toca, quando a gente toca junto ou não toca junto. Então, realmente um número grande de decisões que, em princípio, parece que vai ser mais fácil, porque a gente pode escolher tanto, mas o que a gente tem achado que, na verdade, é muito mais difícil, que a gente aprendeu muito mais música do que a gente vai acabar tocando. A gente teve que estudar muito mais notas, muito mais páginas de música do que exatamente o que a gente vai estar tocando aqui, com essa ideia de fazer uma, assim, de realmente entender, entrar um pouco na ideia do que ele está querendo da peça. Não sei o que eles acham isso, isso foi uma impressão. Ele a gente não chegou a falar isso com ele, não. Ele não está sabendo, ele não entendeu nada do que eu falei. I'll get the recording later. And No, eu só vou traduzir um pouco para ele, só para ele entender o que I was just saying that I print all the pages, and there was like 23 pages, that we actually went through all the 23, but you're not using all that material. No. So I'm saying that it was actually hard. You had to learn a lot more music yeah. to play that piece, so it became a harder process in that way. Well, if you think about The feeling of an open piece sounds like it's going to be easier, and it turns out to be much harder. well, to be fair, that also meant that I wrote 23 pages and many pages of Ele quer fazer that you're claro not que playing. ele também não é somente que a gente Também estudou precisava mais escrever. música que vamos tocar, mas que ele escreveu mais música do que a gente vai tocar. Eu queria também falar que eu tive uma ideia, depois de uns dias de trabalhar com Douglas, me ocorreu que seria interessante para ele colocar uma lista de perguntas em toda a sessão da música, porque muitas vezes a gente sentou, como o Fernando falou, e tinha alguns problemas que a gente não sabia solucionar, e aí ele perguntou, mas o que você quer com isso? Como vai ser isso? Uma coisa que a gente não tinha pensado. Aí esclareceu, a gente sabia qual pergunta perguntar, qual coisa perguntar por cada sessão. Então, eu acho que seria interessante ele colocar umas perguntas, em lugar de umas instruções na grade, mas umas perguntas. Até porque ele não quer que a performance tenha uma cara única na peça. Então, se ele colocasse instruções muito definidas, ele direcionaria demais. Mas nos ensaios foi muito interessante, que a gente tocava, ele sempre vinha com perguntas. Então, a gente falou, será que essas perguntas não poderiam estar na própria partitura e para inspirar o performer que está olhando aquele monte de nota, o que eu faço? Então, agora com isso aqui. E tem uma outra coisa também que nos ensaios a gente percebeu, que é óbvio que tem muita coisa escrita no papel, mas tem muita liberdade. E a colaboração, dá para perceber que tem coisas que não estavam no papel, mas que queiram estavam na cabeça dele também. E que na colaboração a gente acabou percebendo. I'm saying that there are things that were not in the paper, but somehow were in your mind. So that came. Yeah. E teve teve dois exemplos, eu acho, assim, claros, né? Um de um trecho da peça que a Elisa estava tocando de um jeito e no ensaio ele simplesmente falou a palavra Kodai, que remeteu à sonata de Kodai, e pronto, a Elisa entendeu o que era aquele trecho inteiro e começou a tocar completamente diferente o trecho. E o outro foi o do King Crimson, que é um solo de guitarra do King Crimson, a banda de rock, que é a mesma coisa, ele falou King Crimson, na hora ela não ouvia, mas aí então ouça gravações de King Crimson, você vai entender um pouco o que se trata esse... I used to listen to a lot of King Crimson. But I think it's an interesting point because it's always a question for composers that I know how to write a score that answers most of the questions. I can do that, and it's one of the things that I think was fun about this project
and continues to be fun about this project is feeling that that this is a collaboration where I can arrive with a page of the score that I don't quite understand yet, that I can put it in front of them and say, it's something like this. Let's figure it out. And sometimes I feel, not always, but sometimes I feel that the systemry of music making that we operate in tends to make that a little bit rarer than it might be, and makes things very ordered and controlled and foursquare, and sometimes things that are a little messier, I think can be a little bit more human, can be a little bit more real in a funny way, because pieces of paper are very handy. Paper is great technology, but it's not music, and it's not the process of music. Music is always an unfolding in performance. But if music is an unfolding in performance, then the process by which you get to that performance must also be an unfolding. And if the unfolding in a performance is going to be shared, then it would make sense that at least sometimes that process that gets you to that performance would also be shared. And so thinking about systems that really encourage that sharing is something that I'm becoming increasingly interested in. Então, ele sabe escrever uma peça fechada, uma peça clara, uma peça que já responde às perguntas que a gente poderia ter. Mas ele está falando que às vezes ele acha o sistema de escrever, de compor e depois interpretar uma obra é muito fechado hoje em dia, é muito trancado, e que ele acha que é interessante para ele, como compositor, poder chegar num ensaio e mostrar uma coisa que até ele não entende ainda e fala, o que você acha? Tem alguma coisa aqui? Que se a música no palco é uma coisa que abre, que toma vida na hora, que cresce e toma vida na hora, também o processo de fazê-la poderia ser assim, poderia ser um processo que inclui todo mundo, em lugar de somente acontecer na cabeça de uma pessoa e parar depois de sair e ficar no papel. Então, para ele, é um interesse novo, uma direção nova de tentar incluir o processo tanto nos ensaios como no palco. E não somente aqui. E também pensar, isso ele vai falar amanhã na palestra dele bastante, que é um pouco pensar a música realmente não como um pedaço de papel. O pedaço de papel não é a música aparece a partir do momento que uma performance é feita dela. Aí realmente é música. Então isso, na verdade, já estou até adiantando, mas isso vai ser um pouco um dos pontos centrais da palestra dele amanhã, que é, que horas, Alice? 3h30. Aqui? Nessa sala amanhã. I'm advertising your... Okay. Thank you. Bom, eu acho que a gente podia falar um pouco das outras peças. Não sei como a gente está de hora, mas talvez we might talk a little bit about the other piece. Bom, então uma coisa, antes da gente falar um pouco das outras peças e ir pelo programa, eu não sei nem qual é a ordem que saiu no programa, mas eu vou falar da ordem. Na época que a gente mandou, a gente sabia quais peças ia tocar, mas não sabia exatamente a ordem, até porque algumas peças, ou pelo menos uma, a gente nem sabia como era a peça. E isso tem um pouco a ver com o trabalho que a gente tem feito e que interessa muito a gente, que é o trabalho de colaborar com compositores. Alguns realmente mais próximos por uma questão de distância, como é o João Pedro, que mora aqui, trabalha com a gente direto. O Sérgio Rodrigo, que dessa vez não foi tão próximo, ele vai ouvir uma versão nova da peça dele hoje, que ele não está sabendo disso. Mudamos tudo. Ele sabe por e-mail que eu mudei bastante coisa, mas ele vai ficar ouvindo o que aconteceu hoje. E o Douglas também, que a gente teve agora essa oportunidade de conviver com ele uma semana, especialmente numa peça tão aberta, que isso realmente mudou bastante o nosso jeito de ver a peça, mudou até a forma que a gente vai tocar. A gente resolveu, ao invés de fazer o mapa inteiro, dividir ela em fazer 2 leituras desse mapa, ao invés de fazer uma leitura grande, a gente vai fazer 2 leituras do mapa. Então isso interessa bastante a gente.
e para mim também, para Elisa, eu tenho certeza, é uma das funções principais do performer que a gente tem que é dialogar, na verdade. A gente dialoga com o público, a gente dialoga com outros performers, e a dialoga com quem está compondo também. Essa é a melhor maneira que a gente deixa a música viva, que a gente faz a coisa respirar e atinge até mais pessoas. Então esse é um ponto central do trabalho nosso, do duo, de, obviamente, estar olhando para o repertório, que a gente fez uma pesquisa grande, muito grande, de repertório para percussão e violoncelo, e por incrível que pareça, a gente deve estar com quase 30 partituras para percussão e violoncelo, originais, escritas, que na nossa pesquisa a gente conseguiu, que parece muito você pegar como repertório de um piano, mas para um do percussão e violoncelo a gente ficou surpreso com esse número que a gente não só achou, mas conseguiu acesso ao material e ter o material em casa. Mas bom, mas também de aumentar, assim, esse repertório de peças brasileiras, por exemplo, quando a gente começou esse trabalho, a gente só encontrou uma, que era do Roberto Vittorio, e que já tinha sido tocado, gravado, e que a gente tocou, a gente fez essa obra, e aí a gente, na verdade, encomendou uma outra, já que a gente tinha tocado, era a única pessoa que tinha sido escrita, então falando, legal, então vamos pedir mais uma. Ele escreveu essa obra que a gente vai estrear hoje, que infelizmente a gente não teve, o Roberto Vittorio mora em Cuiabá, a gente não teve como colaborar nesse sentido mais próximo com ele, pela própria distância, mas obviamente a gente pretende ou mandar a gravação para ele, ou em algum momento interagir com ele e tocar a peça. Mas era a única peça que a gente achou, na verdade, brasileira. Então a gente começou a encomendar. As primeiras obras que saíram disso são essas duas, na verdade as três, a do Vittorio também, mas as primeiras duas que a gente tocou, essa peça do João Pedro, foi a primeira que a gente fez, eu acho, né? Que chama Intersections, é uma peça para vibrafone, com alguns gongos, cello, eletrônica. Talvez o João possa falar um pouco, né? Talvez os compositores também, eles podem falar um pouco, né? Mais fácil. Você não quer ter trabalho. Serve depois. Eu acho que prepara isso. No, it's okay. It's short. Obrigado, Fernando. Falando muito rapidamente, portanto, o meu interesse interessa-me muito a interação entre os instrumentos e a eletrónica, especialmente pelo facto que pode criar ilusões. Portanto, uma das ilusões, que é talvez aquela mais comum, será aquela ilusão em que o ouvinte escuta, mas não sabe exatamente onde é que o som vem. Será que o som vem do instrumento? Será que o som vem da eletrónica? Portanto, então, quem escuta, acho que essa ideia de ilusão o faz pensar, o faz escutar com mais atenção. Portanto, e se o faz escutar com mais atenção, faz-ele manter o interesse na peça. Portanto, é um pouco essa ideia. Portanto, ou seja, quando eu falo de intersections, no fundo é esta interseção entre o instrumento e a eletrónica, para criar ali uma zona intermédia que é um pouco cinzenta, que não se sabe bem se é instrumento, se é eletrónica. Ok? Bom, essa peça de João Pedro, a gente estreou ela em começo de 2012, né? Foi isso? 2012, né? Foi no começo de 2012 a gente estreou essa peça de João. A gente tocou ela bastante, porque a gente estreou, na verdade, uma turnê que a gente estava em Canadá e Estados Unidos, fazendo vários concertos, e a gente estreou essa peça do João lá. A gente gravou já essa peça, então já é um trabalho para a gente bacana, porque já é uma coisa quase que cristalizada dentro desse repertório. A única coisa que acho que a gente tem, que realmente é um processo de estar descobrindo coisas novas e fazendo coisas novas. A peça do Sérgio Rodrigo, antes vou chamar ele para falar um pouquinho, pelo menos, mas uma coisa interessante que aconteceu, a gente tocou ela ano passado também, não lembro exatamente quando, mas com algumas dúvidas, assim, na verdade, depois da que a gente tocou, eu conversei bastante com o Sérgio sobre a obra e sobre algumas coisas que a gente não estava feliz, assim, a gente gostava muito da obra como caminho geral, mas coisas pontuais dentro dela que algumas coisas de equilíbrio, de percussão com cello, que a gente queria resolver. A peça usa congas e bongos, aí o Sérgio me comentou que talvez fosse legal tocar com a mão a conga e o bongo, que seria realmente um timbre muito mais aveludado, muito mais equilibrado em termos de dinâmica com o cello. Só que tinha um problema que, ao mesmo tempo, eu toco vibrafone e toco crotales
e aí eu não tinha como tocar com a mão, porque na minha mão tinha baquetas, então eu não... E aí eu fui atrás de uma baqueta e consegui, isso ele nunca ouviu, na verdade, isso que ele vai ouvir, uma baqueta que imita som de mão. E isso é o que ele nunca ouviu, na verdade, que vai ser provavelmente mais perto do que ele pensou a peça hoje. E aí, em função dessa baqueta, eu fiz algumas trocas também, que por e-mail eu até falei com ele, mas ele nunca... A gente não teve tempo, a gente teve uma semana bem cheia, aproveitando a visita do Douglas, obviamente. Então, várias dessas mudanças, a gente acredita que ajudou a clarear muita coisa que era a ideia do compositor e que estava lá e que não estava sendo clareada, porque o jeito que a gente tocava, a gente não estava conseguindo deixar fluente, conseguir deixar claro. A gente espera que isso tenha ficado mais claro depois. São trocas pequenas que ele talvez nem vai perceber, na verdade, mas que para a gente performer... Mas vamos perguntar depois. Sim, tem uma troca grande que é a troca da baqueta. Aí realmente foi uma troca bem grande, né? Mas o resto são trocas pequenas que ajudam muito a fluir a peça. É uma peça muito difícil, tecnicamente, para os dois, de juntar uma peça muito difícil. Também tem várias... E eu acho que essas soluções deixaram a peça fluir muito mais. E são coisas realmente pouquíssimas coisas, mas que é uma coisa que a gente se coloca também nesse trabalho de trabalhar, de colaborar com o compositor. É uma coisa dos dois lados. Então, a gente não tem medo, de estar falando, estou desrespeitando o compositor. Não, mas para a gente, um pouco isso é colaboração. Eu estou falando porque eu sei que o Sérgio não tem nada contra isso também. Mas isso faz parte da colaboração, assim. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer um ensaio com ele antes para a gente ter dialogado sobre isso antes. Mas isso a gente faz agora para ele ouvir. Sérgio, você quer falar um pouco da peça? Bom, boa noite, gente. Bom, primeiro agradecer ao Fernando e a Elise por essa oportunidade de estar fazendo essa peça aqui. E realmente aconteceu isso que o Fernando falou, assim, de no ano passado, quando eu escrevi a peça, a gente teve uma oportunidade tanto de experimentar coisas juntos, de também tirar dúvidas em relação às possibilidades de escrita. E o mais interessante, pelo menos para mim, que é o processo de ensaiar junto também, né? De participar das sessões de ensaio e ali realmente poder ter uma dimensão do que está realmente funcionando ou não. Para falar alguma coisa bem curtinha sobre a peça, assim, na música em geral, assim, eu acho que cada compositor tem algum tipo de obsessão, ou coisas que a gente fica procurando, questões com as quais a gente se relaciona durante o processo de composição. E eu tenho uma espécie de interesse quase obsessivo pela questão do movimento na música, por essa ideia da gente poder apreciar auditivamente o movimento. E nessa peça, vocês vão perceber um trabalho assim com duas qualidades de movimento bem contrastantes. É uma peça que ela tem uma atividade muito, muito intensa, uma espécie de desafio, ou uma espécie de... tá me faltando a palavra, uma espécie de duelo entre violoncelo e percussão, numa primeira parte, né, que define um ritmo muito intenso, uma atividade muito grande, e esse movimento vai sendo diluído com o passar do tempo, e a gente entra numa espécie de segunda sessão, onde a gente percebe um tipo de atmosfera bem mais fluida. Então, basicamente é isso, assim, uma peça que tenta dialogar esses dois tipos de movimento. Obrigado. Só para a gente terminar aqui antes do concerto, a outra peça, como eu falei, é do Vitório, só vou falar um pouquinho dela, que é uma estreia, né? O Vitório, assim, especialmente nas últimas peças, que eu tenho tocado várias estreias, várias peças do Vitório, e essas últimas peças todas que eu tenho pego dele, ele trabalha com uma interlocking. Como eu traduzo interlocking para português? Como que eu traduzo isso para português? É isso, mas qual é a palavra em português disso aí? Interlaço,
Tem uma palavra em português. Assim, as coisas muito... ele trabalha com coisas de movimento muito claras, assim, até do que o Sérgio falou. O Vitória é muito interessado em gestos, então ele trabalha com coisas de gestos longos, rápidos, coisas muito movidas. Esses movidos todos dele, que, inclusive, os ritmos são muito complexos. Então, tem um compasso de 17 por 32, que vai para um 5 por 16, que pula para um 3 por 4, que pula... Só que com figuras difusas, que altas, só que sempre intercalados. A gente, cada um toca uma nota, a gente sempre preenche o tempo todo, mas preenche o tempo todo, cada um fazendo uma parte dele. O que fica uma obra bem complexa, obviamente uma obra bem complexa, e que é uma característica, pelo menos, eu vou dizer, desses últimos anos de composição dele. Eu também não sou um conhecedor da obra dele inteira, mas eu tenho, pelo menos, de uns, sei lá, 8 anos para cá, tocado muitas estreias e muitas obras dele, e todas essas desse tempo tem pelo menos 2 características marcantes. Obviamente tem outras, mas pelo menos 2. Essa questão rítmica e uma questão gestual. Tem 3, na verdade, depois lembrei de uma outra característica. E uma questão gestual que tem um pouco a ver com o que o Sérgio falou, que podemos chamar de movimento, ou não sei qual que seria o nome, mas que é da questão do movido e da questão do tempo livre. E ele sempre trabalha um pouco essas dois gestos. E o Vitória é muito interessado também na questão da performance, do músico no palco, o que é um músico no palco. E aí não só, quando eu vou falar em gesto, agora eu estou falando em gesto físico mesmo, então a performance física. Nesse caso aqui, o gesto físico, eu sei que tem muito gesto no percussionista, mas não é um gesto, vamos dizer, teatral, é um gesto, porque tem muito, mas é interessante que eu já conversando com ele pensa muito no gesto, especialmente para escrever percussão, porque ele sabe que o percussionista, para tocar, se move o tempo inteiro. Então, não tem nada teatral. E no cello também, porque ele toca cello também, então ele tem esse conhecimento do instrumento. E tem uma outra coisa do recurso teatral, que vira e mexe, ele coloca outras coisas. Nessa aqui ele coloca voz, por exemplo. Então tem canto, tem texto, tem coisas desse tipo. Alguma outra? Bom, alguma pergunta? É isso? Eu falei rapidinho das 3 peças. Bom, eu acho que eu falo a ordem agora, a gente pode até ir lembrando no concerto, mas a ordem que a gente vai fazer, eu não sei qual estou dizendo, não sei qual que é a ordem que está no programa, mas a ordem que a gente vai fazer o concerto, a gente vai abrir o concerto com a peça do Douglas, a primeira versão que a gente vai fazer dela. Depois a gente toca o Corisco, do Sérgio Rodrigo. Depois a gente toca o Sorran, do Roberto Vitório. Aí a gente toca o Intersections, do João Pedro. E a gente termina com uma segunda versão da peça do Douglas, uma segunda leitura da mesma obra.